Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Amorize. Comigo está tudo bem, eu espero que você que estiver me assistindo também, tá? Eu vou pedir para que você que chegue aqui visualizar o conteúdo e curtir. Peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Curtem, comentem, compartilhem com quem achar conveniente esse conteúdo. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? Porque há informações importantes lá. Peço que vocês também vejam que lá tem o meu contato direto no Instagram, tá? Para você quiser o contato mais próximo comigo. Para agendamento de leitura particular também. Nesse momento estou cobrando o valor de primeiras leituras apenas R$30, tá? Um valor de investimento. Então, para mais informações, saiba por lá comigo, tá? Pegue apenas o que ressoar com a sua energia. O que não for para vocês, soltem para o universo, tá? Não tentem atribuir a sua energia aquilo que não ressoar com você. Estou aqui passando por fim de marapadilha agora para poder trazê-la, trazer sua energia para esse momento. E vamos ver o que hoje a espiritualidade nos reserva. Primeiro eu vou trazer baralhos de marapadilha. Depois eu trago tarô das bruxas para poder fazer o complemento. E aí a mensagem final fica por conta do tarô dos guardiões. Eu vou pedindo que vocês desconsiderem qualquer ruído externo, tá? Eu estou gravando numa quarta-feira, esse vídeo deve ir na quinta-feira. Mas é muito difícil a gente conseguir gravar um vídeo sem barulho, né? Geralmente a gente consegue gravar em relação à nossa casa, mas não dependemos único e exclusivamente da nossa residência. Tem também outros fatores externos que influenciam. Tô pegando uma carta que caiu aqui no chão. Principalmente porque os vizinhos aqui, eles são muito barulhentos. Tem nem a desculpa de serem, né? As pessoas utilizam a desculpa de serem escandalosas pelo fato de terem descendência, ascendência. Cada um fala uma coisa, né? Mas no caso seria... Os dois no caso servem, né? Mas eu costumo usar mais ascendência. Costumam dizer que tem ascendência italiana. Não, são escandalosos mesmo. Tem gente que não tem um pingo, uma gota de sangue italiano e ainda assim é escandaloso. Então não tem essa desculpa de ser escandaloso porque tem ascendência italiana. Discernimento para o grupo que irá assistir esse vídeo a partir da quinta-feira. Moedas e riquezas. Adoro. Possivelmente estamos falando aí de questões ligadas ao profissional financeiro. Vamos ver. Boa sorte. O consulente. Então já você vir como uma confirmação, né? Claro que aqui nós não nos apegamos a gênero. Não nos apegamos a gênero, porém podemos estar falando sim com uma pessoa de energia Yang, né? Sagrado masculino. Ou então um homem, né? Alguém do gênero masculino. Mas não se atenham a isso porque, principalmente nas minhas tiradas, isso se trata de energia, gente. Possivelmente pode ser uma pessoa com uma habilidade maior em relação à coragem, em relação à busca dos objetivos. Tudo que o sagrado masculino ele oferece, né? Aquela questão da atividade, de ir atrás. Ou então, vamos ver mais à frente se a tiragem ela está falando sobre justiça ou equilíbrio emocional. Vamos ver se está falando sobre a necessidade de ser mais racional, utilizar mais do Yang, utilizar mais do seu poder pessoal, de ir atrás dos seus objetivos, fortalecimento da energia do sagrado masculino. Mas mais à frente a gente vai ver isso.
Mas aqui com essa carta do equilíbrio emocional, eu vejo muito isso. Talvez seja em relação... Vou ver mais à frente, caiu de novo. Outra carta. A consulente. Pela porta da rua. Continuo sentindo aqui uma energia em relação ao financeiro profissional. Ainda bem, gente, não aguentava mais aquela energia em relação ao relacionamento, então a traição. Pessoa intermediária. Esse consulente, essa consulente, essa pessoa intermediária, desgasta a pessoa perigosa. Vou ver aqui, mas possivelmente vou precisar de uma clarificação para a pessoa intermediária. Vou ver aqui qual que eu vou precisar. Traições. Possivelmente para uma dessas 3 cartas aqui. O consulente não, né? Porque aqui é a base do jogo, então pode ser que nós estejamos falando relacionado a uma pessoa do sagrado masculino, ou como eu falei anteriormente, uma pessoa que tem que fazer o uso maior, com maior frequência dessa parte da energia yang, do sagrado masculino, do racional, né? Então, a princípio, como eu falei para vocês, nós estamos falando sim sobre a questão do financeiro profissional. Claro que isso aqui, né, existem coisas diferentes que trazem ideias de valores diferentes para as pessoas, mas eu sinto aqui uma energia muito profissional. E eu não estou falando isso só porque a minha vida é totalmente direcionada e as minhas energias no momento direcionadas somente à questão do profissional financeiro. Eu estou falando porque é realmente o que eu estou sentindo. Tanto é que quando eu pego uma energia aqui que não seja relacionada somente a isso, eu falo para vocês. Quando sai uma energia aqui de amor, mesmo que seja uma temática que eu não gosto, eu digo para vocês que eu estou sentindo que está sendo direcionado somente para aquilo. Mas aqui não, eu estou sentindo que seja relacionado, a princípio, para a questão do financeiro. Mas então eu vou colocar aí um contexto que envolve a você, a princípio figura masculina, tá? Relacionada a profissional e financeiro. E aqui estou tendo trazido que vem um período, tá? De oportunidades de riqueza. E boa sorte em relação a isso. Em relação ao campo profissional. Mas para alguns contextos eu sinto aqui que é necessário haver um equilíbrio emocional da sua parte. Aí entra aquela questão ali, tá? Se você não for uma pessoa do sagrado masculino, você for uma pessoa que for do gênero feminino, né? E que você não entende aí sobre a questão de sagrado, sobre a questão de Yang. Yang, sagrado masculino e sagrado feminino, pertence a todos nós, tá? Independente de você ser uma pessoa agênero, que se identifique como agênero. Todos nós temos esses 2 polos, que são complementares. E aqui eu sinto a espiritualidade dizendo, vem essa carta e logo depois essa. O que significa que você deve, nesse caso aqui, trabalhar o sagrado masculino, tá? Dentro de você, para que inclusive você consiga equilibrar esse seu emocional. Porque para essa questão das finanças aqui, né? Questão do profissional alavancar e você realmente ter essa boa sorte indicada aqui, você precisa trabalhar o seu emocional.
E eu vejo aqui que possivelmente quem causa esse tipo de desajuste, aí você vai pegar como ressoar com a sua energia, você vai saber do contexto que eu estou apresentando, se trata de uma mulher. Ou uma pessoa da energia do sagrado feminino que está desestabilizando. Talvez até havendo um processo de manipulação emocional aí, né? Porque a gente sabe que existem muitos homens que fazem disso, sim. Mas existem muitas mulheres também que manipulam emocionalmente as pessoas. Aquela coisa antiga, né? Arcaica, ultrapassada. Parece até coisa do período de imperial do sexo frágil. Todo mundo sabe hoje em dia que a mulher não é, nunca foi sexo frágil. Não no sentido pejorativo, ou no sentido que eu estou conseguindo sentir aqui, que é da questão de utilizar da sua fragilidade feminina para poder manipular os contextos. Com essa carta aqui, inclusive também poderia remeter a uma questão de embargos financeiros profissionais trazidos por uma mulher em um período de divórcio com essa mesma mulher. Isso se confirma porque nós temos a carta aqui que falamos sobre questões judiciais, a consulente, que seria essa outra pessoa, e pela porta da rua, ou seja, um processo de separação, de saída de residência, saída de casa, se nós quisermos olhar por um lado mais literal das cartas. Algo na justiça em relação a uma mulher ou uma energia sagrado feminino. Vocês já entenderam isso, gente. Eu não vou ficar repetindo isso para não ficar maçante. Vocês já entenderam, quem está aqui há muito tempo, já entenderam que minha tiragem ela não se atém a gênero. Se atém a energia, no máximo, do polo masculino e do polo feminino. E quando for apresentado essa necessidade de eu identificar essa dualidade, eu identifico. Fora isso, a gente não tem gênero. Na verdade, aqui eu não estou falando sobre gênero. Então, repetindo, um processo judicial em relação a uma mulher ou com uma mulher pela porta da rua. Ou então, para decidida, né? De um processo aí de você sair pela rua ou essa pessoa sair. Geralmente no processo de divórcio, quem sai da residência, né? Geralmente é o homem, a parte masculina. Mas pegue como ressoar no seu contexto. Quem seja que eu estiver falando, tem uma questão profissional financeira, um desgaste que está havendo inclusive. Não. Para alguns contextos, eu estou pregando para a maioria dos contextos, essa mulher ela está fazendo essa manipulação emocional. Peguem aí o que ressoar com a sua energia, com o seu grupo, tá? Porque eu estou sentindo dois grupos. Estou sentindo um grupo onde as pessoas... Eu estou sentindo um grupo onde as pessoas estão sendo manipuladas. Essa pessoa está sendo manipulada emocionalmente. E eu estou sentindo o contexto de que essa pessoa, por outro contexto, em outro grupo, essa pessoa está tendo prejuízos emocionais. Esse processo todo judicial está trazendo prejuízo emocional para essa pessoa. De qualquer forma, causado por essa energia aqui. Todo esse contexto aqui, seja para os dois grupos que está havendo em relação, o que está havendo em relação a esse prejuízo emocional, se refere a esse processo de divórcio em relação a essa mulher aqui, tá? E a espiritualidade ela tá pedindo para que você tome cuidado com uma energia aí, tá? Uma terceira energia do masculino. Tô sentindo duas questões aqui. Engraçado como essa tiragem ela tá vindo com duas linhas, tá? Eu tô sentindo uma linha em que essa pessoa, você tem que tomar cuidado com uma pessoa da área da justiça, tá? Um homem que pode vir a te lesar, então tome cuidado aí. Isso aqui para se você estiver desconfiado, gente. Se você estiver aí com algo engatilhado na sua mente em relação a isso, isso aqui é só uma confirmação. Cuidado com algum homem que estiver defendendo a sua causa. E para alguns contextos, para algum outro grupo, é literalmente a questão da traição. O motivo pelo qual esse divórcio está acontecendo.
pessoa intermediária. Aqui eu vejo o amante, né? O outro, roubo ou perda, desgaste ou pessoa perigosa. E traições, a carta literal. Então, para alguns contextos, repetindo, você tem que tomar cuidado, né? Com uma pessoa que pode vir, pode não ser necessariamente um advogado, mas algum homem que você já estiver desconfiado, que pode vir a interferir negativamente nesse contexto. Eu tô pegando aqui até com contexto, aqui vai ser mais pesado, tá, gente? Mas até alguém que está correndo risco de morte. Sabe aqueles casos de mulheres. Ai, tá. Eu não gosto de reforçar esse tipo de coisa, de mensagem aqui, porque soa muito como machismo, tá? Eu não gosto de reforçar nenhum tipo de estereótipo que uma mulher já tenha ou algum contexto negativo em relação à mulher. Mas eu tô sentindo que o contexto me veio na cabeça, sabe aquela coisa da Mega Sena? Que o homem ele ganha e a mulher ela tem um amante e juntos eles tramam, planejam a morte de uma pessoa. É o que eu tô sentindo aqui, o que me veio aqui. Mas é claro que isso aqui é para um pequeno contexto, tá, gente? Eu estou atribuindo aqui, estou pegando a mensagem aqui que possa, né, ressoar com cada uma das pessoas que estiver aqui. São muitas as pessoas. Então eu estou pegando várias mensagens aqui. Não é nem que eu estou querendo olhar isso, é a mensagem que está vindo aqui para mim no momento, tá? Tem algumas pessoas correndo risco por causa desse contexto, dessa união, né, traíra que se formou aqui, tá? Mas a gente sempre tem um grupo que a gente sente como sendo mais forte. O contexto mais forte que eu sinto aqui, tá? É um homem que, inclusive, após esse processo de divórcio, ele vai ter mais prosperidade e boa sorte nas questões das finanças, mas nesse momento tem uma área, tem um processo judicial que está havendo, inclusive para decidir esse destino, esse processo material, talvez divisão de bens, né? Com uma mulher, né, ou um contexto de energia feminina, vamos colocar aqui uma mulher, tá, que está num processo de divórcio, por causa das cartas que eu já apresentei anteriormente, isso se comprova, por conta de uma traição que ocorreu. Também não gosto de reforçar essa questão do estereótipo da traição feminina, mas é o que está aparecendo aqui. Aqui no contexto da diagonal, a gente vê você, que é a energia para a qual eu estou falando, essa pessoa, que é a sua, vamos colocar aí a sua esposa, e essa terceira pessoa, que é uma pessoa do sagrado masculino também. Por isso, eu estou sentindo aqui muito forte, como eu já falei, peguem como ressoar, mas eu sinto muito forte que eu estou falando com um homem. Tá? E aqui eu confirmo aqui que é para você fazer valer, como eu já falei aqui que essa carta veio essa carta logo depois da carta do equilíbrio emocional, para você utilizar mais do seu yang. Não se deixar levar tanto pelo emocional, por exemplo, abrir mais mão dos seus. Claro que você vai fazer como você preferir, mas abrir mão dos seus direitos, por exemplo, por uma chantagem emocional dessa mulher que lhe traiu, né? E ainda por cima vai fazer chantagem emocional para lhe lesar financeiramente também, não só emocionalmente. Então tá pedindo para você utilizar mais da razão, tá? Aqui confirma, tá? Em relação ao seu profissional, cuidado com. Em relação ao seu financeiro, perdão, cuidado com essa mulher. Energia de traição. Aí aqui a gente já não tá falando nem sobre a questão do. Me veio a palavra passar a perna agora. Não... Que termo, gente. Mas foi a palavra que me veio. Cuidado em relação ao seu financeiro com uma mulher que possa lhe passar a perna. E aqui eu sinto muito o contexto justamente do que eu já falei aqui pra vocês. Emocionalmente falando, fazer chantagem. Ah, que ela vai ficar sem nada, né? Isso aqui eu tô falando sobre o contexto que você pensar ou quiser abrir mão, fazer algum tipo de acordo, seja como for, num contexto que essa mulher ela receba mais do que lhe é por direito. Até após o processo,
talvez isso aqui, me veja aqui agora que isso pode ser um alerta para você que já passou ou está no processo de finalização. Vai ser dado como procedente, vai ser tudo ajustado corretamente, vai ser lançado aí qual é o processo de divisão que você tem que fazer. E aí essa mulher fazer uma chantagem emocional após esse judicial, essa causa ter sido totalmente tramitada na justiça, né? Tudo resolvido, e depois por fora você querer entregar um dinheiro a mais, algo a mais para essa pessoa. Cuidado com isso, tá? Aqui a gente tem a carta das moedas, a carta do equilíbrio, ou justiça, e a carta do homem. Aqui eu sinto muito o contexto até de você ter equilíbrio, tá? Em relação a essa questão também, porque muitas vezes é um vadio, por exemplo, que está com essa mulher, né? E ela tirar o seu dinheiro, trazendo até desequilíbrio, aqui eu sinto, não no emocional, mas um desequilíbrio financeiro, para poder suprir, nutrir esse homem de dinheiro. Aqui também sinto a questão, lembra que eu falei para vocês no início? Cuidado com o homem, né, da área da justiça, em relação ao seu financeiro, para você não ser lesado, para não ser feito um acordo que não seja benéfico para você. E aqui eu estou falando de questão do justo, tá, gente? Eu não estou falando que se sair como mais procedente para a pessoa, necessariamente está errado, necessariamente tem golpe. Você vai sentir. Então busque, por exemplo, uma quarta opinião, no caso, uma terceira, segunda opinião, de acordo com o que você achar necessário, para identificar se você está sendo, se essa causa está sendo justa. Se é o melhor acordo que essa pessoa decidiu para você. Ó, eu coloquei as cartas aqui, como eu já falei para vocês em outro vídeo, tudo é mensagem, né? Eu coloquei a carta de maneira toda desajustada aqui. Me vê essa palavra, desajustada. Cuidado com desajustes, tá? Todas as coisas em seus devidos lugares, o que significa todas as coisas de maneira justa, tá? Não tente fazer nada diferente da lei natural aí que for proposta pelo juizado, né? Então, se for julgado algo como procedente e você vê que aquilo ali é justo, não tente dar nada mais para esse contexto aqui por desequilíbrio emocional ou manipulação emocional, tá? Da outra parte. Aqui, como a gente está falando sobre um processo de divórcio, vai haver boa sorte após a separação dessa mulher, que era um contexto de perigo para você. Me surgiu a palavra de consumismo excessivo, né? Além do processo de traição, também um consumismo excessivo. Não estou gostando dessa energia de reforço de estereótipos em relação ao feminino, não. Mas é o que está saindo aqui, tá, gente? Não estou falando isso aqui porque eu quero, não, mas foi a energia que me surgiu agora. Desgastes em relação ao financeiro, em relação à boa sorte financeira aqui. Eu falei no início, né, que era do âmbito profissional financeiro, mas eu sinto aqui exclusivamente financeiro. Me surgiu aqui agora que essa pessoa, né, esse contexto com a qual essa mulher esteja, tá, entendi. Pode ser que ela tenha uma parceria financeira com você, uma parceria profissional. E essa divisão de bens que nós estamos tratando aqui, para alguns contextos, vai ser em relação à empresa. Como que vão fazer para a divisão desse bem também? Para outro contexto, o seu parceiro, né, participante aí desse contexto de traição, pode não ser essa mulher. Na verdade, pode ser esse homem. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui, a balança, ela também me lembra, de certa forma,
dois pesos. A empresa e vocês são as duas bases. E aí nessa mesma linha, vocês estão entendendo o contexto aqui? Pega tanto o contexto dessa terceira pessoa, que é o homem. Então pode ser o amante, que tem essa relação profissional com você, ou a mulher, ou a sua mulher. Ou ainda, de certa forma, é esse contexto da empresa que falta, saber como que vai ser, porque possivelmente vocês construíram esse patrimônio, iniciaram esse patrimônio, quando você já estava casado com ela. Patrimônio em relação a essa empresa específica. Você iniciou esse contexto da empresa, você já estava com ela, possivelmente sua união é de bens, de divisão de bens. E aí está nesse contexto de divisão, como que vai ser? Já dividiram todos os outros bens e esse contexto da empresa ficou por último. Para cada um vai ressoar de uma forma, tá, gente? Estou apresentando as ideias que estão me surgindo aqui, que as cartas estão apresentando. Talvez esse seja o último contexto que falta. Mas aqui eu estou sentindo que para muitos tem uma parceria. Para alguns contextos vai ser só uma divisão de bens, pura e simplesmente. Para alguns contextos essa divisão está mais complicada por causa dessa divisão em relação a essa parceria profissional que existe. E aí, se for no contexto da mulher, cabe aquela questão, né? De você ter cuidado para não se deixar manipular emocionalmente. E aqui eu vejo muita questão de que possivelmente você que está no processo de saída de casa ou que saiu de casa por conta dessa traição. Aqui é bem literal, eu nem vou insistir muito nessa energia aqui, porque, né? Acho que a gente conseguiu tirar o máximo de contextos aqui, tá? Que eu poderia apresentar. Senão a tiragem ela fica muito longa também e de qualquer forma não tem muito o que falar em relação a isso aqui. Ó, a gente já está em 22 minutos. Só nesse contexto aqui. Agora eu vou tirar a Tarot das Bruxas para a gente poder analisar o contexto geral. Saber se a gente vai ter... Geralmente a mensagem que sai aqui é uma mensagem complementar, né? Confirmando, fazendo um breve resumo de tudo que a gente trouxe aqui ou confirmando algo. Mas vamos ver se vai confirmar dessa forma ou se vai ser algo excedente que a gente vai ter aqui para complementar a energia que a gente trouxe no momento. O louco. Carta sobre novos inícios, inclusive é a carta do número 0. Então, tanto pode remeter, a gente vai ver aqui se pode remeter em relação ao processo, após estar pronto de algum contexto, processo de você sair para o novo, né? Após tudo pronto, você poder aproveitar, né? O que o contexto, seja qual for, puder lhe oferecer, ou a carta de novo início mesmo. Aqui, talvez cabe um novo início, né? Você resolver essa questão aqui, que seria como se fosse o equivalente da carta do mundo, com tudo resolvido, e após você se jogar no novo. Vamos ver as cartas seguintes para ver se essa energia se confirma. Se jogar no novo, gente, mas cuidado, tá? Com a carta do equilíbrio emocional ali, cuidado com o contexto para vocês não caírem na mesma energia. É necessário um processo de cura antes, para que você esteja livre energeticamente, para não pegar o mesmo contexto ou até um contexto pior em relação à traição, tá? Não se fechem totalmente, mas também não se joguem em qualquer contexto. Prudência. Carta do sacerdote. O que confirma, né, o sacerdote ele fala sobre questões oficiais. Então, muito possivelmente, é o processo de divórcio realmente está acontecendo aqui. A justiça. Não poderia ser mais perfeito e complementar para o que a gente está falando. A gente está trazendo realmente uma confirmação aqui. Prudência, tá?
essa carta aqui, eu tô vendo que ela tá representando a louca, ela tá representando essa mulher, não é você. Não desconsidere aquilo que eu falei. Se eu falei aquilo para vocês foi por algum motivo, pode servir para algum contexto, para alguém, né, que já estiver aí, por exemplo, numa energia de tá num processo de divórcio, e sabe que infelizmente isso acontece. Eu não acho ideal, mas acontece. Você ainda está num período de divórcio, mas já está se envolvendo com outra pessoa. Então ressoa aí para essa energia. Mas essa carta aqui eu estou sentindo como sendo essa mulher. Aí a gente perde todo o caráter positivo dessa carta e a gente vê um contexto em que a mulher, ela é, eu não gosto dessa palavra, atirada. Ela é uma mulher que não reflete muito, né? Quando é em relação, eu estou sentindo aqui, me vem a mensagem, quando é em relação ao prazer dela, em relação à comodidade dela, à sustentabilidade, em relação ao que ela precisa fazer, esse é o contexto. Ela faz o que for preciso, ela pega o que ela tiver para poder manipular as situações e ela vai. Sem apegos emocionais, é uma mulher que ela não tem apego. Não tem, ela é uma mulher. Essa carta ela não remete nada em relação a isso, mas eu vejo uma mulher fria. O que for necessário ela fazer para ela sair na vantagem, ela vai fazer. A questão do que eu falei para vocês em relação ao prazer. O que for prazeroso para ela, ela faz. E ela é uma mulher, eu vejo uma questão de imprudência em relação ao sentimento dos outros. Eu analiso muitas vezes a arte. Vocês estão vendo aqui? Como se você fosse esse cão que foi o tempo todo leal a ela. E ela tá olhando para o outro lado, ela não quer nem saber. Ela tá indo. Se ela tiver que se jogar no precipício, no desconhecido, que aí no caso é esse contexto aqui desse homem, para poder sentir o prazer, ela vai fazer sem olhar para você 2 vezes, meia vez, aliás. Ela faz o que for conveniente para ela. Isso aqui reforça o que eu falei para vocês anteriormente do cuidado em relação à questão de manipulação emocional. Use da sua racionalidade. Como eu já falei, né? O sacerdote, já falei em outras tiradas, ele manipula sim, ele entende o seu processo emocional, ele tem por muitas vezes espiritualidade ao lado dele, mas ele tem toda a solidez ao seu entorno. Fala sobre processos mais firmes, seja firme. O sacerdote, ele é firme. Tanto é que o arquétipo do sacerdote, ele remete muitas vezes a coisas formais, coisas sérias. Então, cuidado com o que você for assinar também. Cuidado com acordos que são indignos para você.